O mover de Deus, ele vem sempre acompanhado. Ele vem sempre, na verdade, casado, né? Com o Espírito e com a palavra. Amém? A Bíblia fala que lá no começo, quando Deus decidiu criar as coisas na terra, a palavra era liberada e o Espírito agia. Amém? Os irmãos estão me ouvindo aqui nessa noite? Sim ou não? Fala pro seu irmão, você já está cheio do Espírito, agora você precisa da palavra. Não estou ouvindo os irmãos falar. Pergunta pro seu irmão, você está aqui nesse lugar nessa noite? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, você está aqui nessa noite? Se ele falou que sim, pede para ele prestar atenção aqui. Presta atenção aqui em mim, ó. Eu queria compartilhar algo com você. Nós estamos falando nesse fim de semana, nessas 40 horas de jejum, sobre crise. Amém? E você ouviu falando, você ouviu o pastor André compartilhando ontem, você ouviu o Cláudio compartilhando hoje aqui também. E eu queria compartilhar algo com você, que é um posicionamento que nós devemos ter. Se você ouviu ontem o pastor André falando, uma das coisas que ele falou é que quando nós estamos em crise, o diabo tenta roubar o nosso propósito. O diabo, ele coloca vendas nos nossos olhos para que nós não possamos ver o propósito de Deus nas nossas vidas. Isso é uma das armas que o diabo tem. E qual é o propósito de Deus para você? O propósito que Deus tem para você é que você se torne um crente vencedor. Muitos acham que aquilo que Deus tem para nós é simplesmente se converter, é simplesmente sair do mundo e entrar nos caminhos do Senhor. Isso sim é muito bom, mas não é aquilo que Deus tem para você, somente isso. Isso é o começo, mas não o fim. Então, depois que você se converte, agora existe um caminho a ser trilhado. Existe algo que você tem que conquistar, você tem que ir atrás. E isso é o seu propósito de vida, é aquilo que você tem que gastar todos os seus dias. A palavra de Deus diz que nós fomos criados e Deus e o Espírito de Deus está trabalhando em nós para que nós possamos ser igual a Jesus. Amém? Esse é o nosso propósito, é nisso que você tem que investir os seus dias. Mas o diabo vem para te cegar, ele vem para resistir você referente ao cumprimento do propósito de Deus na sua vida. O diabo ele vem para te segurar. Sabe, a palavra de Deus diz que o povo de Israel, lá no Velho Testamento, Deus os tirou do Egito com o alvo de levá-los para Canaã. Sabe, o melhor que Deus tinha para eles, olha, presta atenção aqui em mim, prometo que eu não vou me demorar, mas eu preciso da sua atenção, amém? O melhor que Deus tinha para eles era Canaã. O propósito que Deus tinha para aquele povo, naquela época, era um lugar, e esse lugar chamava Canaã, que a Bíblia diz que era a terra que manava leite e mel. Era uma terra muito boa. Então imagina, o povo estava vivendo de escravo no Egito. Eles estavam presos no Egito, servindo a Faraó. Então Deus põe Moisés ali no meio dessa história e fala: você vai conduzir o povo. Você vai libertar o povo do Egito, da escravidão de Faraó, e vai conduzi-los até Canaã. Esse era o alvo de Deus. Esse foi o projeto de Deus para aquele tempo. Canaã, para nós, pode servir como um símbolo do melhor de Deus, como um propósito cumprido de Deus. Nós devemos buscar isso nas nossas vidas. Nós devemos desfrutar a plenitude de Deus. Devemos buscar desfrutar o melhor de Deus. E o melhor que Deus tinha para aquele povo era Canaã. E existe também o melhor que Deus tem para nós, que Deus tem para mim e para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Que Deus tem algo melhor para você? Glória a Deus que você crê nisso. Só que tem algumas coisas que
aconteceu digamos, nessa libertação ali, né, do povo do Egito, para que eles pudessem passar pelo deserto e ir para Canaã, que serve para nós como experiência daquilo que o diabo vem para segurar a sua vida hoje. O diabo, ele usa as mesmas estratégias, as mesmas armas. O diabo trabalha do mesmo jeito. E aquilo que ele fez naquela época, ele continua fazendo hoje. Aquilo que ele tinha como planos naquela época, ele continua planejando ainda. São os planos dele hoje contra a minha e a sua vida. Amém? Então o que nós temos que ver? Nós temos que ver que tinha um homem que tinha um propósito. Quem era esse homem? Moisés. Moisés, ele tinha um chamado de Deus, sim ou não? Ele tinha um comissionamento de Deus. Qual que era esse comissionamento? Você foi escolhido, foi treinado, foi capacitado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito e conduzi-los até Canaã. Esse era o propósito desse homem. Consegue compreender isso? Moisés viveu 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto, e de repente ele tem um encontro com o Senhor, como eu e você tivemos, amém? Já teve encontro com o Senhor? Pergunta para esse irmão do lado, você já teve encontro com o Senhor? Se você teve um encontro com o Senhor, é um fato de que Ele te colocou um propósito de vida, de que você nasceu de novo, de que se você nasceu de novo, agora você anda nesse caminho, como o Cláudio falou hoje aqui de manhã. Agora você está em um processo de transformação. Agora você está num processo de cumprimento do seu propósito. Assim como Moisés estava. Ele tinha um chamado de Deus. Ele tinha um comissionamento de Deus. E o comissionamento dele era libertar o povo da escravidão. E levar eles até Canaã. Foi para isso que Deus o chamou. Amém? Consegue entender isso, sim ou não? Só que quando Moisés, então ele decidiu atender o chamado de Deus, quando ele decidiu andar nesse cumprimento desse propósito, quando ele decidiu caminhar para cumprir o propósito de Deus na vida dele, então ele enfrentou algumas coisas. E eu não sei, os irmãos já leram lá, Êxodo, fala que Moisés foi falar com o faraó para libertar o povo, sim ou não? Mesmo se você já leu, abre sua Bíblia em Êxodo 8. Êxodo capítulo 8. Então, entenda. Moisés recebeu esse chamado da parte de Deus. E agora ele queria cumprir aquilo que Deus mandou ele fazer. E aquilo que Deus mandou ele fazer envolvia todo o povo que estava servindo como escravo. Envolvia todo aquele povo lá. Então, Moisés agora está atendendo, ou pelo menos indo para atender o chamado de Deus na vida dele. Para atender aquilo que era o propósito de Deus. Moisés estava caminhando para ser um vencedor. Quantos aqui estão caminhando para ser um vencedor também? Levanta sua mão sim de verdade. Eu estou caminhando para ser um vencedor. Não fique tímido. Amém? Você está caminhando para ser um vencedor. Você está pelo menos tentando. Você está ali. Não, eu quero ser, eu quero cumprir. E acontece que o diabo, ele está vendo isso. O diabo está olhando para você todos os dias. E todos os dias que você dá um passo para ser um vencedor, você pisa mais um pouquinho na cabeça do diabo. Você incomoda ele um pouquinho mais, ele fica um pouco mais incomodado. E como ele está incomodado, assim como eu e você temos um propósito, o diabo também tem um propósito. O propósito dele é parar você. Aquilo que o diabo mais quer é parar e acabar com a sua vida. Talvez você pense, o diabo não pode. Pode ser que ele não pode. Pode ser que existem N fatores para ele mexer com você. Mas eu quero dizer que todos os dias ele tenta parar você. Todos os dias ele faz alguma coisa para poder travar o propósito de Deus na sua vida. E aí,
a pergunta é, você está vendo isso? Como que nós devemos fazer com isso? Abre sua Bíblia em Êxodo 8, a partir do verso 25. Olha o que está escrito aí. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Então deixa eu te contar o contexto. Moisés está indo para cumprir esse chamado, esse propósito da vida dele. Então ele pede uma audiência com o faraó. E ele fala para o faraó: você tem que libertar o povo. Deixa o povo de Israel sair da escravidão. Porque nós vamos adorar ao nosso Deus. Nós vamos servir ao nosso Deus. Então, o faraó dá a primeira resposta. Você vai ver que isso aconteceu mais de uma vez. E aqui nós vemos a primeira coisa que o faraó tenta negociar. O que o faraó tenta negociar com eles? Olha, tudo bem, você converteu, você nasceu de novo, agora você é filho de Deus, agora você tem um chamado, legal isso aí. Mas você não precisa sair daqui. Serve a Deus aqui mesmo. Serve a Deus aqui debaixo dos meus domínios. Serve a Deus aqui no Egito. Serve a Deus aonde eu posso governar. Serve a Deus aqui mesmo. Olha só o que o faraó estava querendo negociar. O povo foi chamado por Deus para ir para Canaã. O faraó falou: não, esse negócio de Canaã é besteira, rapaz. Você quer servir a Deus? Você quer ser crente? Quero. Então, seja crente aqui. Seja crente aqui. Sirva a Deus aqui no Egito. O Egito simboliza o mundo. O faraó simboliza o diabo, que era o governante do mundo. E né? O diabo é o governante desse mundo. Então imagina, o que o faraó quis negociar com Moisés? Não precisa. Você vai dar conta. Servir a Deus aqui. Você já ouviu isso de alguém? Eu vou servir, eu quero servir a Deus, mas eu quero servir na minha casa, do meu jeito, da minha forma. É meio estranho isso. Porque, sabe o que Moisés falou? Moisés falou o seguinte: não tem como nós fazermos sacrifícios ao nosso Deus na terra dos egípcios. O que ele quis dizer com terra? Não era só local, mas ali havia todo um costume, havia toda uma mentalidade, havia todo um jeito de que as pessoas criam no que era Deus ali. Então é que ele falou, se nós fizermos isso aqui, os egípcios vão nos abominar e vão nos apedrejar. Por que Moisés falou isso? Por quê? Porque Deus é totalmente o oposto do mundo. Totalmente o oposto do mundo. Não tem como servir a Deus e servir no mundo. Não tem como fazer isso. Não tem como você falar: eu nasci de novo, eu sou crente agora, olha, agora sim eu sirvo a Deus, e manter na sua vida as mesmas práticas de antes. Você consegue entender isso, sim ou não? Sabe, uma pessoa que, eu vou te falar uma coisa, por favor, me entenda. Se você tiver alguma dúvida, mas hoje eu quero que você saia daqui livre, amém? Se você ou alguém diz que nasceu de novo, que se converteu, que agora é um servo do Senhor, mas tem exatamente a mesma vida que tinha antes de se converter, eu quero dizer que você está vivendo uma ilusão. É impossível. É impossível servir a Deus no padrão do mundo. É impossível ser servo de Deus e manter as mesmas práticas. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que vou ser bem extremista, amém? Estou sendo extremista, mas você carrega isso. Imagina que nós vamos pregar o evangelho aqui à noite. Pregamos para uma prostituta.
E ela se converte. E ela tem uma experiência com o Senhor Jesus. E ela vai para o encontro. E lá ela diz que teve uma experiência com o Senhor, que foi marcada. E essa mulher até se batiza. Imagina isso. Mas imagina que, dentro de todo esse contexto, ela continua na vida da prostituição. Não está incoerente isso aqui? Porque, imagina, Deus abomina isso. E ela diz que teve uma experiência com Deus, nasceu de novo e mantém a mesma prática, a mesma vida. Olha, eu posso dizer que essa pessoa não teve uma experiência com o Senhor. Você entende isso? É diferente de alguém que se converte, depois falha, depois erra, depois acaba caindo em um pecado. Aquela pessoa, ela decidiu manter a mesma vida pecaminosa que ela teve, que ela sempre teve. Isso é incoerência. Deus não aceita isso. Sabe, Moisés falou, olha, eu não tenho como, não é possível, nosso Deus não é compatível com o seu Deus. Deus não é compatível com o diabo. Deus não é compatível com o mundo. Entende isso? Vou te dar um exemplo aqui mais simples. Talvez você antes roubava na sua empresa. Roubava o quê? Roubava tudo que você podia lá. Roubava caneta, roubava folha, roubava tinta, roubava impressora, roubava tudo que você podia lá. E aí você se converteu. E aí o que acontece? Você continua roubando lá. E você sabe que aquilo é roubo. E você sabe que aquilo é errado. E você sabe que aquilo Deus não aceita. Mas você, de uma forma consciente, de uma forma clara, de uma forma, sabe, eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso. Você continua roubando. Eu quero dizer que você tem um sério problema. Você ainda não está entendendo. Você precisa mudar de vida. Amém? Ou não amém? Aquilo tem que te incomodar. Como que é quando você... Olha, eu não estou dizendo que eu não peco e que ninguém... Pelo amor de Deus, acho que nós, enquanto fomos vivos, o pecado está aqui, batendo na nossa porta, nós temos que aprender a lidar com ele. Correndo dele, né? Mas presta atenção, como que é quando você peca? Quando você falha, quando você erra? Você fala, não, isso aí é assim mesmo. O pecado é meu brother. Eu ando lado a lado com esse pecado aqui, ó. Ou você fica incomodado, fala, meu Deus, eu errei de novo, falhei de novo. Você está mexendo comigo, eu preciso largar isso. Eu preciso parar com isso, eu preciso vencer isso, eu preciso romper isso, eu preciso mudar nisso. Consegue compreender, sim ou não? Deus não tem como coabitar com esse mundo. As práticas desse mundo não podem estar junto com as práticas de Deus. Não casa. Você entende isso, sim ou não? É o oposto. Aquilo que o mundo prega, Deus é o oposto disso. Amém? Você está me entendendo, sim ou não? Eu falo para os jovens, às vezes, falo que, por exemplo, o mundo ele prega que sexo antes do casamento é algo normal. Acontece todo dia. Eu não assisto novela, pelo menos não nos últimos 6, 7 anos. Mas antes de me converter eu assistia muito. Sabe de uma coisa? Era normal. Sim ou não? Você assiste novela também ou não? Mas pelo menos você já assistiu. Quantos já assistiram um dia aqui? Tá bom que você não assiste hoje, graças a Deus, é transformado. Mas você sabe que é verdade isso que eu estou falando, sim ou não? Na novela tá lá. É normal. Na verdade, o anormal é aquele que não faz isso. O quê? Tá junto há 1 ano e nunca dormiu junto? Você é louco, isso não existe. Você é um ET. Você é um ET. É ou não é assim? É ou não é assim, irmão? Estou sendo louco sozinho ou não? Porque essa é uma pregação do mundo. Agora, se você converte e mantém essa pregação, eu quero dizer para você que você está fazendo algo muito esquisito. Não existe, não tem como coabitar essas duas coisas. Deus é um Deus puro, santo. Deus é um Deus de luz. E a Bíblia fala que no mundo há trevas. Se no mundo há trevas e Deus é um Deus de luz, como que pode coabitar essas duas coisas? É possível? É possível sim ou não? Sim ou não? Sabe, então, nós temos que
mudar a prática do mundo. O mundo ele é sutil. O mundo ele é, às vezes, alguma coisa no mundo ele parece bem normal. Não sei, é normal, mas é normal para o mundo. Nós temos que aprender a viver o padrão de Deus. Amém? Sim ou não? Esses dias eu assisti com a minha esposa aquele filme Cinderela. Ela quis assistir, eu estava querendo dormir, mas aí eu fiquei no sofá assistindo com ela. E sabe de uma coisa? Eu fiquei reparando. O que eu fiquei reparando? Olha aqui pra mim. Eu fiquei reparando como que o príncipe se portava, se vestia, e ele tinha todas umas práticas diferentes do restante. Por que ele tinha toda essa diferença? Porque ele tinha outro padrão. Ele tinha outra forma de ver o mundo. Ele estava em outro lugar. Fala para o irmão do seu lado, você é príncipe de Deus. É uma princesa de Deus, você tem outro padrão. Você tem outra forma de ver o mundo. Você está em outro lugar. Amém? Sabe, Faraó tentou negociar com Moisés. Moisés falou, não tem como. Então, Moisés foi lá e falou, Faraó, você precisa libertar o povo, não vai ter jeito para você não. E aí Faraó tentou negociar mais uma vez. Olha, continua aí, você está com a Bíblia aberta ainda ou não? Êxodo 8:28 agora. Olha o que está escrito aí. Então, diz Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus, no deserto, somente que saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Olha o que Faraó agora tentou negociar. Falou, olha, tá bom, vocês querem ir? Então vão. Só que tem duas condições. A primeira, vocês não vão muito longe. E a segunda, ora por mim também. Sabe, Moisés também não aceitou isso. Por quê? Qual era o lugar posterior ao Egito? Era o deserto. Depois do Egito tinha um deserto, depois tinha Canaã. Então o faraó não era burro. O que ele pensou? Ó, se esse povo for para o deserto é um lugar muito difícil de viver. Eles têm que ir pertinho. E se eles estiverem pertinho, a hora que começar as dificuldades do deserto, os problemas, o fato de plantar e não colher, falta de água, talvez falta de comida, para onde que eles vão voltar? Eles vão voltar para o Egito. Então, ó, pode ir, mas não vai muito longe não, fica aqui pertinho, ó. Por quê? Porque se bater uma saudade, vocês vão voltar. Se bater um aperto, vocês vão voltar. Se bater dificuldade, vocês vão voltar. E Faraó ainda foi um pouco mais além. Ele falou, olha, lembra de mim, ora por mim. Por quê? Não tem problema, não cria problema comigo não, eu não estou problema com vocês. Pode ir lá, vai lá, eu estou apoiando vocês. Ora por mim, nós estamos juntos nessa. E sabe, tem um tanto de gente que se converte e aceita isso na sua vida. Como? Olha, eu me converti. Eu até creio que não é legal viver no padrão do mundo, eu sendo crente. Ok, o cara venceu isso. Mas eu vou aceitar essa negociação com o faraó. Qual negociação? Eu não vou ir muito longe não. Como assim? Ó, eu vou me converter. Eu até vou para a célula, mas esse negócio de ir para o culto todo domingo é muito longe para mim. Ou então, esse negócio de liderar uma célula é muito longe. Isso aí é muito longe. Esse negócio é ir muito longe. Isso aí é já colocar minha vida muito longe. O faraó pediu para mim ficar aqui pertinho. Entende? Esse negócio de 40 horas de jejum. Isso é demais para mim, rapaz. Você tá maluco? Jejuar? Passar fome? A minha mãe, ela vive falando, Deus não quer que você passe fome, não. Ela fala para mim, né?
E tem muitas mães que falam pro filho, Deus não quer que você passe fome não. Ele fala, é verdade, mãe, eu não vou passar fome. 40 horas de jejum eu vou comer na churrascaria, eu vou destruir. Porque é muito longe, jejuar é muito longe. Sabe, tem uma vida cristã que funciona de verdade, onde você prega o evangelho, onde você lidera uma célula, onde você consolida aqueles que estão chegando, onde você trabalha para Deus, é muito. Isso aí já é demais. Ser crente até dá. Converter, é legal isso aí. E as práticas do mundo? Isso aí eu até consigo aqui, mas liderar? Não, isso aí é demais para mim. Dar o meu tempo para a igreja? Isso é demais para mim. Cuidar de gente que chegou do encontro? Você tá louco, isso é demais para mim. Isso aí é muito longe. Entenda uma coisa. Não existe... Faraó pediu assim, né? Ora por mim. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Não existe cooperação com o diabo. Não existe cooperação com o faraó. Se você é crente de verdade, você incomoda o inferno. E como que você incomoda o inferno? Você incomoda o inferno jejuando. Você incomoda o inferno orando. Você incomoda o inferno liderando. Você incomoda o inferno pregando o evangelho. Você incomoda o inferno consolidando as pessoas que vêm para o encontro. Você incomoda o inferno levando gente para o encontro. Você incomoda o inferno quando você tira as pessoas de lá e traz elas para o céu. Isso incomoda o inferno. Não existe parceria com o diabo. Nós temos que, na verdade, incomodar o diabo. Nós temos que ser problemas para ele. Mas você é um problema ou isso para você é muito? É muito. O diabo não está mexendo comigo, por que eu vou mexer com ele? Deixa ele no canto dele. O diabo está lá, eu estou aqui. Para que eu vou ficar com esse negócio de liderar a célula? Se eu abrir minha casa para ter uma célula lá, sabe o que vai acontecer? O diabo vai me atacar. Para que isso? Para que esse ataque? Eu não quero isso não. O diabo vai te atacar? Eu quero dizer, vai. Mas eu quero dizer mais ainda. Não incomodar o inferno é aceitar aquilo que o inferno está dizendo para você. Não incomodar o diabo, não ser um problema para ele, na verdade é aceitar a negociação do diabo na sua vida. Você foi criado para incomodar o inferno. Você foi criado para dar problema para o inferno. Você foi criado para isso. Quando você não aceita, eu quero dizer, você está deixando de cumprir o propósito de Deus. Quando você deixa de incomodar o diabo, você fala, não, eu não vou liderar não, eu não vou fazer isso não, eu não quero ir ali não, eu não quero... Não, isso aí é muito trabalho, isso aí... Quando você deixa de fazer aquilo que incomoda o inferno, você deixa de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Você não vai conseguir chegar na sua Canaã, você vai parar no meio do caminho, você vai ficar bem pertinho ali, ó. Eu quero dizer para você que isso é um fato. Quem fica pertinho, toda hora tem saudade do Egito. Toda hora tem saudade de falar, meu, esse negócio de... Porque a pessoa é levada, né? Pode avaliar, a pessoa é levada aonde? É levada a crescer. Graças a Deus no nosso meio, se você entrou no nosso meio, se você simplesmente decidir entrar, você vai ser levado a crescer. Você vai ser levado a avançar, você vai ser levado a se tornar um líder de célula. Toda hora você vai ouvir isso. Líder de célula. Deus fala, meu, eu preciso liderar, senão eu estou fora desse negócio. Você vai ser levado. Mas aí se você está pertinho e não entendeu isso, toda hora bate uma saudade. Ah, mas aquele tempo que eu não tinha nada para fazer. Ah, mas aquele tempo que eu ia para a célula quando eu queria. Era tão legal poder assistir Caldeirão do Hulk. Ou então quinta-feira à noite. O que passa quinta-feira à noite? Eu nem sei também. Poder assistir a novela das 9. Ah, como era bom. Você está muito pertinho. Você não foi muito longe ainda para Deus. Você está perto ali do Egito. Entende? Você quer saber se você foi longe? Você pode até estar em crise. Que vai sair em nome do Senhor Jesus nesse fim de semana. Amém? Mas ninguém que foi longe com Deus tem condições de voltar para o mundo. Ele fica pensando, falando, mundo? Você é louco. Não tenho condições disso não. Voltar para o mundo, não dá para mim. Pode até desanimar, mas você aparece aqui nas 40 horas, igual você está aqui, amém? Oh Deus.
Terceira coisa que Terceira coisa que Faraó tentou negociar com Moisés. Moisés foi lá mais uma vez, falou: Faraó, não tem jeito. Você precisa liberar o povo. E aí está lá, Êxodo 10, a partir do 9. Não precisa ler, não precisa abrir não, eu vou ler aqui por causa do tempo. Amém? Mas está lá, Êxodo 10, a partir do 9. Então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E esse lhe disse: Ide, servir ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as filhas, e com o nosso rebanho, e com o nosso gado. Havemos de ir porque temos que celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há nada de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. A terceira coisa que Faraó negociou com Moisés foi assim: olha, tá bom, vocês precisam de ir, vocês querem ir, então vão, mas vão só os homens, deixa o restante aqui. Sabe o que Faraó falou? Não. Sabe o que Moisés falou? Perdão, não. Não vai ficar ninguém. Por quê? Há uma promessa de Deus que nós temos que avançar e conquistar nisso. Que é de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma promessa, nós temos que apropriar disso. Quando você pensa em servir a Deus, você tem que lembrar da sua casa. Quem que são os da sua casa? Talvez você jovem, é seu pai e sua mãe. É seus primos, seus irmãos. Você, casal, seus filhos, seu cônjuge. Esses aí fazem parte da promessa que Deus te deu. Você tem que tomar posse disso. Você tem que se apropriar disso. Você não pode aceitar que o inferno mantenha a sua família lá. Você não pode aceitar. Você tem que se posicionar. Se posicionar em Deus. Falar: não, eu vou ver aquilo que Deus falou. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu posso não estar vendo ainda. Posso estar longe daquilo que parece que vai acontecer. Mas eu vou ver toda a minha casa servindo a Deus. Eu vou ver isso. Mas você tem que tomar posse. Você tem que crer nisso. Você tem que agir crendo que Deus vai fazer isso na sua casa. Que Deus vai fazer isso na sua família. Amém? Amém ou não amém? Oh Deus, eu vou ver isso na minha casa um dia. Tão ruim para mim, amanhã eu vou sair daqui, vou almoçar lá na minha mãe, depois volto para cá. Mas vai acontecer o dia que eu vou sair daqui e vou almoçar junto com a minha mãe em algum lugar, porque ela vai estar aqui junto comigo. Entende isso? Você tem que crer nisso, você tem que crer nisso. Você esposa você mulher que não tem um marido aqui, você tem que crer que um dia você vai sair daqui 40 horas de jejum e vão almoçar fora juntos. Ele vai estar aqui. Amém? Amém ou não amém? Você tem que crer, porque se você não crê nisso, se você deixa isso de lado, você está aceitando a negociação com o Faraó. Você está aceitando o diabo negociar com aquilo que, olha para mim aqui, ó, é seu. Deus já determinou que era promessa para você. Amém? Amém ou não amém? Quarto ponto. Está lá em Êxodo 10, a partir do verso 24. Olha o que está escrito. Então, Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. E as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tem de nos dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereceremos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso rebanho irão conosco, e nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Sabe qual foi a última proposta de Faraó?
é algo que muito crente aceita. Que muitas pessoas vivem na igreja, estão lá na sua célula e aceitam. Que foi o quê? Pode ir servir a Deus. Tudo bem que você já não vai mais servir aqui, então você já entendeu que não tem mistura. Ok que você não vai mais tão pertinho, você vai longe, você vai querer avançar, você quer crescer. Então já não vai mais tão perto, já entendeu isso? Amém? Você já entendeu que a sua família também é promessa de Deus para servir ao Senhor. Você venceu isso. Mas tem uma que muitos perdem, que é o quê? Servem a Deus, mas os seus bens, seus patrimônios, seu dinheiro não serve a Deus. Foi isso que Faraó propôs. O que Faraó propôs? Pode ir, mas deixa o gado. Pode ir, mas deixa o rebanho aqui. E o que Moisés falou? Não vai ficar uma unha. Não vai ficar uma unha. Tem muita gente que vive assim, querido. Que vai para a igreja, mas não converteu o bolso. Não converteu o carro. Não converteu a casa. Não converteu o sofá dele ainda, porque não pode. Criança, a Débora falou que vai abrir uma célula em casa de criança. Na verdade, desde que nós entramos lá, eu falei, você tem que abrir uma célula de criança aqui. Porque tem um monte de criança correndo lá, eu falei, isso aqui vai ser tudo da sua célula, essas crianças aqui, ó. Mas a gente fala, meu sofá? Jamais. Meu sofá? Jamais. Quando o Ricardo casou, comprou o sofá dele, comprou um sofá branco. Eu falei, rapaz, seu sofá é convertido, ele vai sofrer. Hoje já não está tão branco, né? Por quê? Porque o sofá dele é crente. Você pode chegar lá e sentar à vontade. Você está entendendo? Não, peraí, Adriano. Eu converti, eu quero as bênçãos de Deus. Tem muita gente que, se eu falar para ele, você tem uma herança em Cristo, ele fala aleluia. Você é bem-aventurado, aleluia. Você é próspero, aleluia. Mas você tem que dizimar e ofertar. Aí já não é bem assim. Você estava falando algo bom, agora eu tenho que dar. Eu ia receber, Mas cadê a parceria e a aliança? Você está me entendendo? O que é uma aliança? Se eu perguntar para vocês, tem uma aliança com Cristo? Quantos respondem que sim? Uau! Mas o que é uma aliança? Estão casados aqui, sabe me dizer. Você casou com sua esposa. Aí você falou, é o seguinte. O que é meu, o que é seu é nosso. É assim que funciona? Acho que não. Eu tenho um negócio aqui, um carro. Eu tinha um carro antes de casar. Você não pode andar no meu carro. Mas a casa que você tinha, eu vou morar lá. Isso é aliança? É assim que funciona? Mas você tem uma aliança com Cristo, sim ou não? O que significa? Que tudo é dele, tudo que é dele é seu, é meu, é nosso, está disponível. Mas tudo que é meu é dele. O tudo dele é meu, é fácil. É fácil ou não é fácil? Por quê? Cristo é próspero? Lógico que é. Cristo é abençoado? Cristo tem cura lá? Lógico que tem. O que mais? Cristo tem unção, tem vida, tem alegria, tem paz, tem tudo isso. Cristo tem tudo isso. Fala aí, ok. E agora? E a sua parte? Cadê? Você está me compreendendo, sim ou não? Isso é uma aliança. É uma aliança. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que tudo que é de Cristo, olha para mim aqui, está disponível para você. Mas tudo que é seu tem que estar disponível para Deus. O que é disponível, Adriano? Quer dizer que amanhã o pastor vai falar, vai ligar para mim e falar, me dá a sua casa. É isso? Eu acho que não. Mas se você entendeu, a sua casa vai ser uma célula em nome de Jesus. Se você entendeu isso, a sua casa ela vai encher de criança, de jovem, de adolescente, de adulto, do que tiver. Mas por quê? Porque essa casa não é minha. Essa casa aqui, é para o uso de Cristo. Se você crê que a célula é de Deus, ela é de Deus, então presta atenção, ela é de Deus. Então ela pode entrar onde? Nas minhas coisas. O que é minhas coisas? É minha casa. Ela pode pisar no meu sofá? Pode. E o meu tapete? Pode também. E beber meu refrigerante que está na geladeira? Pode também. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? O que é de Cristo
É seu, mas o que é seu é dele. Eu te pergunto, o seu salário é de quem? É dele. Presta atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia nos ensina que se a gente, presta atenção aqui, se a gente separa a primícia, a palavra de Deus diz isso, todo o restante é santo. Se a primícia é consagrada, todo o restante é santo. Se você dá o dízimo, que é 10% do seu salário, eu quero te afirmar com toda certeza, todos os outros 90% é santo. É consagrado junto. Você crê nisso? Sim ou não? É isso. Tem muito crente que aceitou viver, presta atenção, aqui ó, no prédio, junto, na célula, mas o bolso, perdão pela palavra, o bolso está servindo lá no inferno. O bolso está lá ó, na mão do diabo. Porque se o seu dinheiro não está consagrado a Deus, eu não vou brincar com você e não quero ser. O seu dinheiro está consagrado ao diabo. Não tem jeito. Não existe meio termo. Não existe, não, meu dinheiro é meio santo e meio promíscuo, meio... Não tem isso. Não tem isso. Você consegue entender sim ou não? Ah, não, Adriano, presta atenção, isso aí está sendo muito radical. Não, eu não estou sendo radical, eu estou sendo realista. Entende? Sim ou não? Tem como você falar assim, ó, minha mão, meu braço. E esse lado aqui é santo, mas o resto ainda não converteu muito bem. Dá para você fazer isso? Dá para falar isso? Não, tudo que esse braço faz, você pode crer que é de Deus, mas tudo que esse braço faz, não bota muita fé não, que ele ainda é meio carnal. Dá para fazer isso? Então como que você quer converter com você, sua família, né, e receber a herança de Cristo, mas o seu dinheiro não? Fala assim, peraí, meu dinheiro não converteu. Não tem como, meu querido. Não tem como. Por que eu estou falando isso? Porque o diabo, ele vai jogar isso com você. O que o diabo... Deixa eu te contar uma coisa, se você não sabe. Aquele povo, o povo de Israel, ele era escravo no Egito. O que significa? Significa que tudo que eles tinham, e eles mesmos, eram posse do faraó. O que eles faziam? Eles trabalhavam para o faraó. Eles construíam as coisas para o faraó. Eles serviam o Egito. Agora pensa, aquele povo todo saindo, todo aquele povo que trabalha, o braçal da história, saindo e pior, levando todas as coisas dele. O Egito ia quebrar, financeiramente falando. O Egito ia quebrar. Por quê? Porque imagina, você que trabalha sabe o que eu estou dizendo. Imagina na sua empresa só sobrar os gerentes. Não acontece nada. Alguém trabalha numa empresa médio porte com mais de 100, 200 funcionários? Levanta a mão, fala, eu trabalho. Então você sabe do que eu estou falando. Imagina só sobrar os gerentes. Todo mundo sair, ficar só gerente e diretor. Ficar um monte de gente mandando em ninguém. Ó, hoje nós vamos produzir isso. Mas você está falando para quem? Não sei, é sempre que eu fiz isso, eu mandei produzir, não tem que produzir, alguém vai ter que produzir. O que acontece com a empresa? Ela quebra. O Egito ia quebrar. O que o faraó tentou fazer? Eu vou amenizar o negócio. Vocês podem ir, mas deixa os bens, porque aí eu vou dar um jeito com esses bens. O que o diabo estava falando? Presta atenção aqui, ó. Pode servir a Deus, mas deixa eu administrar o seu dinheiro. Deixa eu decidir como você gasta. Deixa eu, capeta, decidir como que eu gasto o seu dinheiro. E tem muito crente que fala, manda bala, diabo. Pode administrar o meu dinheiro. Não é verdade? É ou não é verdade? Eu estou falando algo... Você nunca conheceu alguém assim que fala, eu até vou na igreja, eu até sou crente, mas dá dízimo eu não dou não. O pastor é tudo ladrão. Você nunca conheceu ninguém assim? Mas sabe de uma coisa? Essa pessoa não entendeu. E quando ela decide não dar o dízimo, olha para mim aqui, ó. Quando esse negócio de pastor é ladrão, é desculpa. Isso aí é desculpa. Por quê? Porque ela não quer se comprometer financeiramente. Ela
não quer converter o dinheiro dela. Mas mal ela sabe que, na verdade, quando ela decide fazer isso, ela está decidindo que o diabo administra o dinheiro dela. O diabo é que controla as finanças dela. O diabo é que agora decide, ó, você gasta nisso, você gasta naquilo, você gasta naquilo outro. Os irmãos estão me entendendo sim ou não nessa noite? Sabe, meu querido, você tem que ter revelação disso. Nós temos que ter revelação disso. Sabe o que aconteceu? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus falou, ó, vocês vão pegar tudo que é de vocês. Sabe o que Moisés falou? Moisés falou, eu tenho que levar, porque eu não sei o que Deus vai pedir para mim. Eu não sei o que sacrifício Deus vai pedir, eu nem posso deixar, faraó. E aí Moisés levou. E sabe o que aconteceu? Lá na frente Deus falou, olha para mim aqui. Quem se sente agradecido pelo que eu fiz, vai pegar e vai dar uma oferta para a construção do tabernáculo. Mas só quem se sente agradecido. Quem não sente agradecido, pode ficar com o seu dinheiro. Quem se sente agradecido vai dar uma oferta, e o restante é dele. Sabe o que aconteceu? O povo começou a ofertar. Por quê? Foi Deus quem tirou eles de lá. Deus que levou com tudo que eles tinham. Se eles tivessem deixado os bens lá, não poderia se construir o tabernáculo. Sabe? Isso é um fato. Se você se sente agradecido por que Deus faz por você, você participa da construção dessa obra. Que construção? Ofertando, dizimando. Entende? Você está me entendendo, sim ou não? Isso aí faz parte. Adriano, mas Deus quer o meu dinheiro? Olha, eu penso que sim. Deus quer você por inteiro, o seu dinheiro faz parte disso. Deus não quer que você dê o seu dinheiro e vai para o céu. Não quer que faça um negócio do meu dinheiro e vai subir. Meu dinheiro vai para o céu. Não. Mas Deus quer você e o seu bolso convertido. Deus quer você, olha para mim aqui, ó, e a sua casa convertida. Deus quer você e o seu carro convertido. Deus quer você e tudo que você tem, seja para Ele. E tudo que Ele tem é seu. Quem que você acha que sai ganhando nessa história? Deus ou você? Se tudo que você tem, pare e pense, em tudo que você tem agora. Tem gente que não sabe nem, não tem nada. Eu estou pensando, mas eu tenho esse tênis, essa roupa que eu tenho, mais uma meia dúzia de roupa, é isso que eu tenho. Tem gente que falou, não, eu tenho minha casa, tenho meu carro, eu tenho uma poupança, eu tenho meu salário, eu tenho meu trabalho. Mas presta atenção, seja mais ou menos, muito ou pouco próspero que você seja, eu quero dizer, é muito mais negócio, tudo que é dele ser nosso. Você crê nisso, sim ou não? Fique de pé no seu lugar. Sabe, meu querido, presta atenção. Nós temos que nos posicionar contra o diabo. Nós temos que nos posicionar contra aquilo que o diabo nos oferece. E eu queria te convidar nessa noite a tomar uma posição da sua parte. Que posição, Adriano? Presta atenção aqui, ó. Não queria que ninguém saísse. Presta atenção, nós estamos quase encerrando. Que posição, Adriano? A posição de ter uma aliança com Deus. A posição de fazer uma aliança com Ele. Entende o que é isso? Posição é você agora decidir. Tudo que eu tenho é seu, Deus. Tudo que é meu é seu. Meu dinheiro é seu. Minha casa é sua. Meus bens é seu. Tudo que eu tenho. Minha disposição é sua. Eu quero dizer que tudo que é dele também vai ser seu. Eu queria te chamar a tomar essa posição. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Eu queria te convidar nessa noite com revelação, a entrar nessa aliança, a entrar nisso, sabe? A ser fiel com Deus. Deus sempre é fiel conosco, mas nessa noite você tem que tomar uma posição de revelação, de não aceitar nenhuma dessas áreas. Não aceitar misturar o mundo com as coisas de Deus,
não aceitar, não ir longe por Deus, não aceitar que a sua família não se converta, que a sua família não sirva a Deus também, mas ir mais também que isso, ter uma aliança de compromisso. Falar, Deus, o que eu tenho é do Senhor, eu quero desfrutar do que é do Senhor, eu quero desfrutar das suas bênçãos, eu quero desfrutar da sua alegria, eu quero desfrutar da prosperidade, mas nessa noite, eu quero fechar com o Senhor uma aliança, de também o que eu tenho é do Senhor. Eu quero fechar uma aliança de fidelidade, eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero deixar à disposição os meus bens, a minha casa, meu carro, aquilo que eu tenho. Não importa o que você tenha, mas aquilo que você tem que estar disponível para Deus. Amém? Vocês estão me entendendo nessa noite? Queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Queria que nós juntos nos orássemos. Você pudesse, com revelação, falar com Deus. Falar para Ele, falar, Pai, eu quero nessa noite fazer uma aliança com o Senhor. Eu quero ter revelação disso. Eu quero me posicionar nisso. Eu quero me posicionar em vencer e não negociar com o diabo. Eu não quero deixar à disposição dele as minhas coisas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós colocamos diante do Senhor, Deus. Nos colocamos diante do Senhor. Colocamos as nossas vidas, Deus. Colocamos aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que pensamos ter. Colocamos diante do Senhor, Pai. Rendemos ao Senhor. Rendemos à disposição do Senhor. Pai, que o Senhor possa fazer, que o Senhor possa nos dar a revelação, Deus, de que nós fomos chamados para não negociar com o diabo, mas nós somos chamados para incomodar o inferno. Nós somos chamados, Deus, para ser vencedores. Nós somos chamados para conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós somos chamados, Deus, nós somos criados para isso. Nós somos criados para poder cumprir um chamado único, exclusivo, que é nosso, diante daquilo que o Senhor tem para nós. E nessa noite, Deus, nós queremos com revelação colocar diante do Senhor as nossas vidas. Colocar diante do Senhor, Deus, aquilo que somos. Colocar diante do Senhor aquilo que sabemos. Colocar diante do Senhor, Deus, aquilo que nós possuímos. Colocar diante do Senhor aquilo que temos. Aquilo que nós temos. Nós queremos colocar nessa aliança. Declarar que é do Senhor. Eu queria que você falasse com Deus nessa noite. Eu não sei aquilo que pega para você. Talvez você é uma pessoa que tem dificuldade de abrir sua casa. Talvez você é alguém que não é fiel nos dízimos, nas ofertas. Talvez você é alguém que precisa de alguma coisa desse tipo. Eu queria que você tivesse 1 minuto para você falar com Deus. Para que você com revelação pudesse falar com Deus. Que você quer render a Ele. Que você quer se colocar diante dEle. Que você quer render a Ele. Talvez você não quer ser líder. Não quer dedicar ali o seu tempo para liderar uma célula. Sua disposição. Se coloca diante de Deus. Se coloca diante dEle. Eu queria que você falasse com Deus. Feche seus olhos, fala com Ele. Talvez Deus tenha até acesso a algumas coisas da sua vida, mas Ele não tem acesso a tudo. Fala com Ele. Fala com Ele. Feche seus olhos. Fala com Deus nessa noite.
Feche seus olhos. Fala com Deus nessa noite. Amém? Eu queria aproveitar disso e te dar a oportunidade de fazer isso na prática. Trazer seu dízimo e sua oferta aqui. Amém? Eu sei que talvez você não veio preparado para isso.